Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro, e nós vamos falar sobre o que fazer para conviver com estresse hídrico. Ontem eu já comecei esse assunto e vamos com o professor Gustavo Pazetti, e hoje eu vou dar continuidade aqui com o Henrique. Rapaz, eu estava com saudade de você, viu? Você sumiu de mim, Henrique. Pois é, Divino. Você vê o que acontece, né, rapaz? A vida da gente deu uma guinada na minha... Mudança um pouco da minha rotina profissional. Eu acho que você ficou mais famoso e mais rico. Tomara que suas palavras se tornem um futuro para nós. Mas esse ano, cara, você tem viajado bastante, não tem? Rapaz, graças a Deus, e dentro desse desafio que nós pegamos dentro da empresa para ir junto com empresas parceiras, fez com que nós viajássemos bastante. Só para você ter uma ideia, de abril de 2021 a final de abril de 2022, deu quase 140 mil quilômetros. Caramba, rapaz! É muita coisa, muita coisa. Bastante. Realmente foi... Eu acho que eu exagerei. Não, mas eu não vejo como exagero. O seu trabalho, ele tem se projetado muito mais e você tem ido muito além. Eu acho que isso é bacana, né? E também, graças a Deus, os projetos que nós pegamos em conjunto com essas empresas têm tido, na nossa interpretação, tanto da Teste Agro como das empresas, nós temos tido um sucesso relativamente bom. E esse relacionamento depois com outras empresas que acabam sendo envolvendo no processo também tem agregado para essas empresas e para a Teste Agro. Isso para a gente é muito dá uma satisfação profissional muito grande. Henrique, a impressão que eu tenho é que o momento é de muita valorização da pesquisa no Brasil, né? Olha, você vê que com as margens dos agricultores cada vez menor. Você vê mais uma taxação aí vindo para o agricultor goiano. A margem de lucratividade. E que hora para vir essa taxação, hein, cara? Que hora, hein? Cara, para mim, não tinha uma traição maior. Mas deixa isso para lá. E aí, com essa lucratividade menor por hectare, você acaba que tendo que buscar, através da pesquisa, fazer mais, gastando menos, no mesmo espaço. Então, acaba sendo que a pesquisa, nesse momento, passa a ter uma valorização enorme, porque ela que tem a chance de trazer algo já com convicção, com uma coisa pronta, só implementar e buscar isso adequar dentro de cada manejo, dentro de cada propriedade. É dessa forma que eu enxergo. Ultimamente, você tem andado por onde? Nós estamos com trabalhos na Bahia, principalmente na região lá de Ribeirão das Neves, Barreiras e Luiz Eduardo. No Tocantins, próximo a Gurupi, e no inverno, principalmente na Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão. O Vale do Araguaia. E esse ano nos deram mais um desafio, fazer a 163. Isso 163, tudo desenvolvimento de mercado. Então, isso é lógico que sempre acompanhado de uma boa equipe, para nós conseguirmos fazer isso, e vamos vencer mais uma safra aí, se Deus quiser, atingindo os objetivos, atingindo as nossas metas, que tinha sido planejado isso lá em abril desse ano. Mas você ainda tem o trabalho da Teste Agro em Rio Verde ou não? O campo de pesquisa aqui? Tem o trabalho, tem o centro de pesquisa aqui, tem um trabalho bem específico dentro da Teste Agro com genética, só que aqui em Rio Verde nós temos pessoas que ficam ali, são jovens que estão conosco, alguns deles, quando eles estavam no colégio agrícola, já começaram a trabalhar conosco e já está aí quase formando
E eles tocam bem aqui dentro do CPA. Mas essa parte de desenvolvimento de mercado que exige um pouco mais de relacionamento, e aí um pouco daquela experiência, também conversar com pessoas com um pouco mais de experiência em agricultura, faz com que a gente tenha que, pelo menos a pessoa do Henrique, tem que se deslocar para pelo menos fazer esse primeiro contato, essa primeira abordagem, aonde nós pretendemos atingir como futuro cliente para essas pessoas que nós prestamos serviço. Henrique, você tem feito um trabalho, conforme você disse, em muitas regiões distintas. São regiões com muitas diferenças de altitude, de solo, enfim, tem muitas diferenças de uma para outra. E hoje o nosso assunto, dando continuidade já à entrevista de ontem do Pazzetti, você teve a oportunidade de ouvir a entrevista? Não, ainda não. Bom, o professor Pazzetti, ele falou para a gente sobre o estresse hídrico, o que isso causa na planta, né? Você tem viajado bastante. Como que tem sido essas diferenças de chuvas de uma região para outra e como que as plantas têm reagido? Bom, vamos lá. Vamos começar por semana passada, por exemplo. Semana passada eu estava no Vale do Araguaia, saí depois ali da região de Canarana, Querência, e indo para Gaúcha do Norte, e de Gaúcha do Norte ainda fui para Santiago do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Gaúcha do Norte, tá chovendo, mas a precipitação está sendo pouca. Pela necessidade de consumo de água da planta, o balanço hídrico não está legal. E aí nós temos cultura ainda que está saindo de recém-emergida, questão de V1, V2, na fase fenológica, há plantas que já entraram em florescimento. Porque lá tem regiões que chovia, outras não, então há um atraso de plantios entre um agricultor e outro. Gaúcha do Norte. Em Canarana e Querência, tinha passado por um período de estresse hídrico até 2 semanas atrás. Semana passada já estava chovendo bem e com bom volume de precipitação. Santiago do Norte e Nova Ubiratã, pra você ter ideia, tem muita região em Santiago do Norte que ainda não foi nem dessecado. E ainda esse plantio deverá entrar para dentro de dezembro, porque são áreas extensas e a distribuição de chuva não estava tão bem assim. Nova Ubiratã, também você tem soja já em fase de florescimento e outras recém-emergidas. E nem todo local está tendo aquela frequência de chuva. Como lá são propriedades grandes, tem propriedades que está com bom desenvolvimento, que tem chovido, e parte da fazenda não está tendo o mesmo efeito. Só para você ver como é que a chuva está de manga. Sorriso, praticamente, o Sorriso, Lucas, descendo em sentido Cuiabá, basicamente o plantio já está se encerrado lá um bom tempo, lá começou a plantar por volta do dia 20 de setembro, já tinha gente plantando, principalmente as áreas irrigadas, então lá já tem soja enchendo, já com fase já bem avançada de enchimento de grão. Eu fui visitar a propriedade onde dia 5 de janeiro a colheita dele já se deu início, só para você ter ideia como é que está adiantado lá. Teve um período de estresse hídrico no começo e até 10 dias atrás passou por um período de 10 dias de estresse hídrico numa fase reprodutiva que é extremamente importante para a cultura e lá passou por isso, passou por esse estresse. Esse pessoal que já está colhendo, eles estão conseguindo resultado satisfatório? Não, de 10 de janeiro, de 5 de janeiro eles começam a colher. Ah, tá. 5 de janeiro. Assustei. Então, vamos começar agora em 5. Nós estamos chegando em 5 de dezembro. Não, mas Campos de Julho e Sapezal, por exemplo, vai ter área de produtor lá que começa a colher entre Natal e Ano Novo, já vai estar colhendo. Já vai estar colhendo? Em 2022 já vai ter algodão semeado nessas regiões. Olha, rapaz. Houve um avanço bastante grande de áreas irrigadas para aquela região. Isso contribui bastante. E como o vazio sanitário deles termina primeiro que o nosso, eles começam a plantio um pouquinho mais cedo. E favorece isso. Mas as chuvas lá começam mais cedo também ou não? Porque às vezes não adianta o vazio terminar e não chover, né? Geral, assim, se for conseguir acompanhar o tradicional, dia 15 de setembro lá já está chovendo. Ali nas primeiras semanas de setembro já correu uma outra precipitação.
principalmente em aquelas regiões mais próximas a Rondônia, né? Correto. Rondonópolis, a mesma situação. Inclusive, Rondonópolis estava muito semelhante aqui, porque eu cheguei do Mato Grosso no sábado, domingo eu já fui olhar algumas áreas de alguns clientes da Teste Agro. Indo aqui sentido Santa Helena, na beira da BR, eu vi soja que, olha, ali eu tenho certeza que já teve resultados negativos com potencial produtivo. A seca interferiu bastante lá. Embora ontem tenha chovido ali naquela região, que eu passei de novo naquela estrada. E hoje, passando pela região da Água Mansa, Rio Preto, é assim, tem região que você vê que a soja está bonita, que recebeu precipitação recentemente, e, no entanto, tinha outra que era 11 horas da manhã, estava totalmente virada, na mesma região. Então, ou seja, as chuvas para nós elas estão limitadas e de mancha. Aí tem alguns agricultores que estão sendo melhor favorecidos por essas chuvas de mancha do que outras. Não sei te falar como é que está aqui a região do Planalto Verde e Montevidéu. Se bem que no dia que eu fui para o Mato Grosso, passando por lá, era 9 horas da manhã, já tinha muita soja murcha. Foi bem naquele dia que deu aquela chuva em Jataí de pedra, que estragou uma área considerável. Sei. Foi algo terrível. Eu estou Então, conversando esse é o balanço que eu posso te falar. Correto. Eu estou conversando com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro. Estamos falando sobre o que fazer para conviver com o estresse hídrico. E ele está trazendo um panorama aqui das regiões em que ele tem visitado, por onde ele tem passado, que ele tem visto. Henrique, nessa região de Santa Helena, que você falou que a soja já está prejudicada, caso haja uma regularidade de chuvas, esse é um quadro que pode ser revertido ou já não tem mais como reverter? Divino, essa é uma pergunta bastante importante, mas ela vai variar a resposta em função de qual estágio fenológico se encontra a cultura. Então, vamos supor, se eu tenho uma soja já emergida, na fase vegetativa, antes de começar a emissão de flores, eu consigo ter uma boa recuperação disso. Você pode fazer ações que podem ajudar a cultura logo depois que chover, não durante o período de estresse hídrico. O período de estresse hídrico, o agricultor tem que fazer o quê? Controlar a praga e, da melhor forma possível, usando produtos que causam menor fitotoxicidade possível na cultura, eliminar a planta daninha, que aí a mata-competição por água e nutriente é enorme. Então, essa ação ele tem que fazer. Fazer alguma ação direta sobre ela, os resultados que nós temos dentro da Teste Agro não é tão favorável. Então, é melhor esperar chover, ter uma precipitação, e aí sim você fazer alguma ação. E isso tem uma série de produtos, uma série de atitudes que você pode tomar para realmente resolver essa questão. Bom, você falou fazer alguma ação. Que ação seria essa? Olha, daquilo que nós temos trabalhado ultimamente, produtos mais modernos, que nós chamamos de especialidades, você pode trabalhar com produtos riquíssimos em aminoácidos, né? Que vai ajudar num comportamento, estimular a planta, trabalhar com bioflavonoides também é uma importante ferramenta que vai estimular a planta a vegetar, ela liberar mais novos hormônios e dar os estímulos para ela, então ter um aumento do sistema radicular, através de uso de bioflavonoides você consegue fazer isso. Você pode trabalhar alguns nutrientes junto com esses aminoácidos que fazem com que as células tenham maior elongação e com isso você venha aumentar a massa da foliar, da área foliar, tentando aí aumentar também com essa expansão das folhas, aumentando a área de absorção da luz e tentar reverter isso, aumentando a capacidade fotossintética da planta. E fornecendo alguns nutrientes que são fundamentais. Eu considero fundamental nessa fase, por exemplo, uma suplementação, às vezes com cobre, que é um nutriente que às vezes tem aparecido com bastante frequência a sua deficiência, e também magnésio. Eu gosto, nessa situação, trabalhar fornecendo alguma fonte de magnésio. Se tiver... O que o cobre e o magnésio vai trazer de benefício nesse momento para a planta? Bom, o magnésio, ele é um macronutriente e por ele estar geralmente no solo em menor quantidade do que cálcio, potássio,
Então, esses elementos têm uma maior capacidade da planta depois de absorver ele com mais facilidade do que o próprio magnésio. Então, você fornecer ele via folha vai contribuir, de uma certa forma, você repor aquele magnésio, já que o potássio e o cálcio entrou com uma frequência maior para o interior da planta. O cobre, como a planta passou por um estresse hídrico, correto? A planta passou por estresse hídrico. Se ela passou por estresse hídrico, você tem que imaginar que a nutrição dela já não foi perfeita. Por mais que seja um solo que tenha perfil, bem corrigido, tenha um bom equilíbrio de nutriente, mas esse fato dela não beber o nutriente, ela vai estar deficiente de algum ou outro. Ela tão deficiente, ela vai estar mais sujeita à ação de fungos, de outras doenças. E o cobre, ele é um elemento que ajuda a estimular a planta a ter sua autoimunidade, assim como alguns aminoácidos, assim como eu comentei sobre o uso de bioflavonoides. Então, você pode recuperar essa planta, ajudar a planta a recuperar de uma melhor forma, né? Nessas diferentes regiões que você citou aí, as condições de solo, na maioria delas, são favoráveis. Eu estou perguntando isso porque aqui na nossa região tem acontecido de muita gente plantar em condições de solo não muito favoráveis, principalmente gente que está abrindo área e tal, pegando solos que ele vai ficar bom daqui talvez 2, 3 anos, né? Como é que está nessas outras regiões que você tem trabalhado? Bom, a agricultura é algo fantástico, né? Quando você citar um exemplo, por exemplo, de abertura de área. Quando você faz uma abertura de área com uma limitação de recurso, ou seja, não colocando uma quantidade de calcário, como seria o ideal, não trabalhando o perfil, ainda tendo aqueles problemas de compactação natural, dependendo se for área de pastagem ou se for uma área de cerrado, existe espaço de compactação natural. E se você não fizer esse perfil, essas plantas vão sentir mais. Isso aí é sem falta. Ter o tempo também do calcário fazer a sua reação é importante. Às vezes o calcário está lá, mas ainda não deu tempo dele reagir, em função até mesmo pela falta de água, porque o calcário ele só vai ter uma reação no solo a partir do momento da presença de água no solo. Ele tem que estar então, úmido, essas né? são coisas que vão comprometendo esse tipo de cultura. Agora, quando você faz uma bela de uma abertura de área, com um bom investimento, principalmente em corretivos, ainda se tiver a oportunidade de fazer uma gessagem, até mesmo para você conseguir carrear esse cálcio mais para baixo, ele acompanhando o enxofre, os problemas vão ser menores. Agora, quando você faz uma abertura de área, já com uma limitação de recurso, aí a chance da planta sentir mais é enorme. Lá no início do ano, o pessoal os agrometeorologistas, esse nome é complicado, né? Já começaram a falar de laninha, começaram a falar que teria o efeito da laninha esse ano. Você acha que a laninha ela atuou dentro de uma expectativa que já existia ou não? Ela acabou sendo muito mais intensa e trazendo muito mais consequências? Eu olho para a meteorologia como ela cíclica. Por que eu quero dizer com isso? Nós nunca temos um ano seguido do outro. Nós temos que, de tempo em intervalo de tempo, esse fenômeno se aconteceu há anos atrás. É isso que eu acredito e naquilo que eu leio, eu tenho acompanhado, me faz eu ter essa interpretação. Para a grande maioria de alguns técnicos, de produtores, eles olham muito o ano passado, o ano anterior. Como o ano anterior foi de laninha, ele imaginava que nós fôssemos ter uma laninha um pouco semelhante àquilo que foi o ano passado. E ela não teve a mesma frequência. Quem se lembra que o ano passado, por exemplo, no Paraná, essa época do ano, a agricultura de lá estava um desastre. Isso. E, no entanto, é o volume de chuva que está tendo lá agora, esse ano. E esse volume de chuva que talvez nós tivemos aqui esse ano, essa chuva ela só deslocou um pouquinho mais para o sul do país. Então, é dessa forma que eu enxergo. Agora, é importante para nós técnicos, para nós agricultores, essas situações de estresse hídrico, ano de laninha ou ano de El Niño, eles vão estar sempre ocorrendo, vão estar sempre frequentes na nossa vida.
O que nós temos que fazer, então? É dar condições para que as nossas culturas que nós implantarmos consigam conviver de uma melhor forma possível. Pensando em Cerrado, pensando em Centro-Oeste, perfil de solo é fundamental. Com tentar fazer solos mais profundos, com uma boa capacidade nutricional em profundidade, é importante. Às vezes, eu faço plantio direto, palhada é importantíssimo. Mas, às vezes, é necessário nós entrarmos com uma ação mecânica para uma descompactação do solo, associada, e aí aí é uma opinião do Henrique, associado também com plantas. Então, não basta eu só fazer uma escarificação de solo, eu tenho que manter aquilo lá. De que forma? Eu posso trabalhar com plantas. Eu posso trabalhar com micro-organismos para ajudar a deixar um solo mais agregado, associado a plantas. Só braquiária, ou até mesmo palhada de milho, a raiz do sistema radicular de milho, soja, milho do Centro-Oeste é bom? É bom com um fator econômico, mas dependendo qual for a condição em que o talhão se encontra, às vezes nós temos que buscar outro recurso. Sempre eu tenho que usar ação mecânica? Não, eu posso trabalhar de forma biológica. Mix de plantas, trabalhar sistemas radiculares diferentes, associado com micro-organismos que também vão ajudar a fazer agregados de solo. Isso também são funções que ajudam você a aglomerar melhor o solo, aumentando a sua capacidade de retenção de umidade. Isso é fundamental. E isso vale tanto para solos argilosos como para solos arenosos. É lógico que para solos argilosos eu posso ter um determinado tipo de atitude, para solos arenosos outro. Isso é importante. Formação de palhada para conviver com estresse hídrico é fundamental. E em área de abertura, principalmente. Então, eu começar aquele preparo de solo um ano antes, ele passar aquele período seco nosso com o solo coberto, um pouquinho de vida, para depois, quando eu começar a plantar, eu ter já uma palhada, isso é fundamental. Hoje nós estamos falando a respeito de estresse hídrico, que é um problema que está acontecendo agora. É muito comum nós vemos aí as margens das rodovias soja que você, olhando ali, já percebe que existe uma necessidade muito grande de água. E eu estou conversando com o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo e é pesquisador da Teste Agro. Bom, a gente já falou, então, da previsão de ocorrência de laninha. É possível? Eu fiz essa pergunta ontem e agora eu quero ouvir a sua opinião. E foi até bacana você não ter acompanhado a entrevista antes, porque eu quero depois comparar as respostas sua e do Gustavo, né? Vai ser bem dois feras no assunto, né? É possível. O Pazete é mestre. É possível o produtor rural se antecipar ao problema para enfrentar melhor essa condição ambiental? É possível. Que maneira? Não, eu perguntei de que maneira, porque eu vi que você falou é possível, parou, respirou. Falei, agora ele vai chutar agora. Não. É porque nós já falamos de perfil de solo. Já falamos de formação de palhada. Correto? Correto, aí perfeito. Aí tem, bom, é um ano de laninha. Algumas coisas eu posso fazer. Então, por exemplo, jogar um calcário dolomítico para me ter mais fonte de magnésio, que vai ajudar bastante a planta. Ou, se não, me preparar com fertilizantes foliares, associado com alguns aminoácidos ou bioflavonoides, que eu posso colocar esse magnésio e fornecer para a planta de forma direta. Quando? Aí nós já até comentamos, olha, depois que tiver a chuva. Eu posso preparar essa planta, se eu joguei um calcário, eu posso fazer um gesso, se aumenta a quantidade de enxofre, o enxofre desce, carrega o cálcio junto, o sistema radicular acompanha. Isso. O sistema radicular acompanha onde tem cálcio. Então, eu consigo dar uma amplitude para esse meu sistema radicular. Eu posso fazer um bom tratamento de semente, trabalhando já com enraizadores? Posso. Associado com micro-organismos vivos? Posso. Posso trabalhar com substâncias úmicas, que vão dar uma maior abrangência de sistema radicular, porque essas substâncias úmicas favorecem isso na planta, principalmente quando você ainda associa outros micro-organismos. Então, tudo são ações que você pode ir fazendo para minimizar os efeitos sobre a cultura da planta. Já prevendo uma situação. Prevendo a situação. Eu não tenho o hábito de aplicar silício ou boro. Eu acho fundamental você aplicar silício ou boro. Por quê?
eu tenho a presença desses dois elementos na parede celular da planta, dando maior rigidez, ajudando ela numa maior velocidade de fechamento e abertura dos estômagos, preservando eu perder água na hora que eu não posso perder água, carreio melhor os nutrientes para dentro da planta, e ainda, para algumas doenças, eu ainda posso ajudar, trabalhando com esses elementos. Quer ver uma situação bastante interessante? Olha, eu estou com já faz 5 dias que não chove, a previsão meteorológica que não vai chover daqui uns 10 dias, ainda não tem previsão para isso. Eu posso trabalhar, por exemplo, com carbonato de cálcio aplicado via foliar ou produtos à base de caulin. A diferença é que o carbonato de cálcio ele vai ser uma aplicação específica para ele, porque ele não aceita muito associação com outros defensivos agrícolas, principalmente se tiver concentrado soluções suspensão concentrada ou ricos em óleo, concentrado emulsionado. Ele vai talhar. Já o caulin não atrapalha em nada. Você coloca esses produtos, forma uma película branca sobre a superfície da planta, há uma maior reflectância da luz. Se eu estou com estresse hídrico, geralmente temperaturas são elevadas. Uhum. Se eu tenho uma maior reflectância, eu tenho uma menor penetração de energia para dentro da planta. Eu diminuo a temperatura interna da folha. Diminui minha perda de água por transpiração. A planta fica mais confortável. Comparado com uma planta que não recebeu, ela fecha os estômagos mais cedo, ela murcha mais tarde. Então, aquele balanço de carbono, onde eu tenho que gastar energia para mim não perder água, na planta que eu tenho esses produtos aplicados sobre a superfície da folha, por exemplo, diminuem. Eu consigo manter no balanço de carbono, fazendo fotossíntese por mais tempo ao longo do dia, aproveitando a luz do dia. Então, bom, o produtor rural, ele vai ouvir o agrônomo dele. O Henrique é um pesquisador. Os agrônomos, no geral, eles estão preparados para dar esse tipo de informação que você está me passando aqui? Divino, essas informações, elas existem. Tem publicações dentro do nosso, publicado aqui em Rio Verde, falando sobre esses produtos. A questão, é lógico que tem também aquela questão, tem o próprio técnico, né? Ele tem suas convicções, ele não precisa concordar comigo, né? Ele tem também seus históricos de manejo, onde ele tem seu sucesso. Mas a informação, ela existe. Ela está aí. Só de coisas que nós já publicamos, de utilização de carbonato de cálcio e de caulin na cultura da soja, fazem 8 anos que a Teste Agro faz esse tipo de trabalho. Nós já fizemos dia de campo no CPA, mostrando essas tecnologias. E funcionam. E não só sob condição de estresse hídrico também. Por exemplo, se eu sou produtor de semente de soja e estou numa região de baixa altitude, aonde eu tenho maior temperatura, e pode ser que as plantas até ela entrem em colapso. Quando ela estiver fechando o seu ciclo, em vez dela encerrar seu ciclo, ela entra em colapso por causa de altas temperaturas. Se eu trabalhar com esses produtos, nós já observamos a redução de grão esverdeado, ou seja, melhorando a qualidade de semente de soja. E também já fizemos esse trabalho para a produção de semente de milho. E tivemos o mesmo resultado. Em tomate, por exemplo, só para você ter uma ideia, você aplica esses produtos na última irrigada do pivô, você aumenta o horário de colheita do tomate, preservando o fruto por mais tempo. E aí você pode trabalhar com silício também, já mostramos que pode fazer isso. Então, para essas situações de estresse hídrico, você tem ações que você pode tomar, ou pelo menos diminuir o dano. Quer ver uma situação muito interessante? Às vezes está sob situação de estresse hídrico, já está na época do agricultor fazer o seu fungicida, ele sabe que ele tem que fazer, porque se ele for só esperar quando chover, depois o volume de área que ele tem que fazer, o equipamento dele não dá conta mais de fazer. Então ele já começa a arriscar mesmo na seca a fazer. Você quer ver dar uma escolhida num fungicida errado. Tem um ingrediente ativo que, se você aplicar ele em condições de estresse hídrico e alta temperatura, ele causa uma necrose na folha, que dependendo qual for a folha e a concentração que ela pegar, estamos falando principalmente no ápice,
pode secar a folha. Quer dizer, em vez de você resolver um problema, você vai criar outro muito pior, né? E outra, a planta já está numa situação de estresse, vai colocar uma outra substância que vai aumentar o estresse dela. Então, às vezes, você tem que selecionar, mudar qual era a sua programação de fungicida, ou de ação, de tratamento fitossanitário, para evitar que você faça aumentar o estresse sobre a planta. Para que eu consiga manter aquela relação carbono, de carbono na planta. Eu não posso fazer com que minha planta consuma mais carbono do que ela está produzindo, porque isso aí vai refletir lá no grão, lá na frente. Às vezes, eu até posso ter um bom volume de legumes, de vagens, e com grãos dentro, mas vai dar grão leviano. Grão leve. Não vai ter peso. Por quê? Né? O que a soja leva para dentro? É proteína e óleo. Tá, beleza, proteína e óleo. Proteína e óleo é o produto que nós tiramos da soja. Mas o que tem lá dentro são massas de carbono. Açúcar. É o que está lá Correto. dentro. Meu amigo, meu tempo acabou. Quando a prosa é boa... Os nossos bate-papos sempre não dá tempo de falar aquilo que a gente gostaria. Porque quando a prosa é boa, aí passa rápido demais na conta. Mas é aquela velha história, né? É sempre uma oportunidade de você voltar, né? Uma hora dessa eu consigo te laçar aí, você volta e continua a prosa aí. Muito obrigado, grande abraço. Semana que vem eu te dou notícia da Bahia. Ah, tá. Beleza. Mas não esquece não, dá mesmo. Um abraço para você, viu? Valeu, Divino. Um abraço a todos. Gente, que prosa gostosa é essa, né? Conversei com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro, e ele falou uma coisa importante. As informações estão aí disponíveis para quem quiser, né? Tem muita gente que não sabe, às vezes, porque não lê, né? Quem lê, quem busca informação, ela está aí disponível para quem quiser. E nós falamos sobre o que fazer para conviver com estresse hídrico. Você gostou dessa prosa? Então, compartilha ela com alguém, manda esse vídeo para outra pessoa assistir, né? Alguém que você acha que pode ser útil. Deixa um like, deixa um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!